Bom dia, Laércio Andrade, Operação Sorte Grande, Polícia Federal e Receita Federal. Vamos com informações ao vivo lá na sede da PF, onde está Joelson Jordani. Os crimes somados podem ter desfalcado o Brasil em 900 milhões de reais em sonegação. Essa é a estimativa do Ministério Público Federal. Vamos com mais informações. Joelson Jordani, bom dia. Bom dia, Bandeu. Bom dia a você que acompanha a TV Cidade Verde, a programação da TV Cidade Verde. Nós estamos na Superintendência da Polícia Federal, onde agora há pouco começou a entrevista coletiva. Está sendo concedida aqui pela Receita Federal, pela Superintendência da Polícia Federal, através do seu superintendente, e pelo delegado que comandou as investigações. Como você disse, foram quase R$1 milhão em fraudes à Receita Federal, e as investigações começaram no ano de 2006, levaram em consideração provas que foram colhidas, movimentações financeiras, foram investigados. Pois não, Amadeu? 1 bilhão, quase 1 bilhão, mais de quase 900 milhões, né? Exatamente, quase R$1 bilhão. Foram mais de 900 milhões, como você colocou. A operação de hoje, a operação batizada de Sorte Grande, teve alvos investigados, empresas investigadas em Timon, aqui em Teresina, e também houve um trabalho da polícia em São Paulo, um trabalho de investigação em São Paulo. Foram 15 mandados de busca e apreensão, além de conduções coercitivas, que significa que pessoas foram levadas para a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Entre eles está um diretor financeiro da concessionária Alemanha Veículos e também diretores de um hotel aqui da cidade de Teresina. Nesse momento está falando aqui na Superintendência da Polícia Federal o responsável pelo chefe da Receita Federal aqui no Piauí, doutor Marcelo, que está explicando mais ou menos como funcionavam esses esquemas, essas ações fraudulentas. Foram apreendidas também 2 armas de fogo. A polícia não disse com quem estavam essas armas durante a operação, mas disse que um inquérito paralelo será aberto também para investigar o uso de armas, ou a posse ilegal de armas. Vamos ouvir um pouco do delegado que comandou essas investigações. E pegar a parte boa de uma empresa, a parte saudável, os ativos, tecnicamente falando, e através de contratos e simulações transferir para outra empresa, que inicialmente está distante, ou seja, desvinculada do real proprietário, é onde entram os laranjas, para a abertura de uma segunda empresa, que aparentemente compra o que é bom. Aquela empresa doravante, quebrada, falida, não teria condições de pagar os tributos devidos. Então ela busca, junto ao erário, o parcelamento dessa dívida. E o consegue, porque o erário não pode sofrer o prejuízo de uma gestão ou de uma falência. Então, eu creio que seja explicado aí a figura do laranja para a abertura de outras empresas e o esvaziamento patrimonial. Então, essa dívida parcelada vai sendo paga e, de certa forma, ela lide a responsabilidade penal, porque devo, não nego e pago como puder, quando puder. Entretanto, quando se demonstra claramente que somente se desvinculou a parte ativa e o proprietário de ambas, a parte ruim e a parte boa é o mesmo, então estaria configurada aí a sonegação e a fraude. Avançando um pouco, nós temos uma clara política, todos os senhores da imprensa conhecem, né? A investigação, ela pende sob o segredo de justiça. Também nós zelamos pela preservação da intimidade, né? E os senhores têm as fontes que são necessárias para levantar essas informações. No momento, tem 12 pessoas sendo ouvidas pela Polícia Federal em suas sedes, né? Aqui em São Paulo, tem 2 pessoas sendo ouvidas em São Paulo e 10 sendo ouvidas aqui. Delegado, estamos aqui ao vivo para a TV Cidade Verde. Queria saber do senhor se é possível dizer se o dono dessas empresas, ou quem são as pessoas, algumas dessas 12 pessoas que estão, nesse momento, prestando depoimento ou que foram levadas para a Polícia Federal. As pessoas em primeiro e segundo escalão estão sendo ouvidas. As pessoas que prestaram seus nomes como laranja e os titulares, de fato, das empresas estão sendo ouvidos, sim.
Bom, eles evitam falar a respeito dos nomes, da identidade das pessoas que estão sendo ouvidas, alegando o segredo de justiça, que nesse momento protege as pessoas que estão sendo investigadas, sendo ouvidas. Mas 12 pessoas, confirmado, foram levadas para a Polícia Federal, de forma coercitiva, para prestar esclarecimentos sobre essa atividade, que, como o próprio delegado falou, envolve também a sonegação de impostos. A obtenção de vestígios dos crimes do inquérito em questão, foram encontradas armas de fogo e foram arrecadadas e estão sendo processados em inquérito policial por essa razão. 2 revólveres. Com quem estavam, delegado? Não tem essa informação no momento, como eu disse, cada equipe é autônoma, estão fazendo os procedimentos. No estado do Piauí. São 14 locais no total. Aqui em Teresina, em São Paulo? Em Teresina. Foi decretada a São prisão? Paulo são as conduções. Foi decretado prisões? Preventivas. Não, a operação se circunscreveu ao grupo empresarial no estado do Piauí. Tem então entrevista coletiva com o delegado da Polícia Federal, que comandou esta operação de hoje. Não dispondo dos dados contábeis concretos, nós podemos citar o exemplo de dívida de, como disse o montante, mais de 890 milhões, parcelados em uma centena de milhares de anos, em parcelas de R$100 e poucos, R$200. Delegado, com relação à restituição desse valor de 806 à União, é possível esse grupo ter que penhorar alguns bens para a restituição? Tá, então a pergunta agora é saber se os bens serão penhorados para pagar a dívida. Haverão de ser propostas no momento oportuno. Agora, o delegado Carlos Alberto fala a respeito dos crimes que foram tipificados, foram encontrados pelos policiais. A minha memória, que não é tão privilegiada, mas nós temos a sonegação fiscal, a falsidade ideológica, a lavagem de dinheiro e a associação criminosa. Delegado, por que não foram decretadas as prisões? Por que não há prisões decretadas? Os tipos e as leis são o artigo 299, que é de 1 a 5 anos, Código Penal. A Lei 8.127 de 90 prevê 2 anos de reclusão. A de lavagem de dinheiro prevê de 3 a 10 anos, que é a Lei 12.683 de 2012. Isso baseado em minha pesca, que foi me passada agora, né? As medidas cautelares, pela natureza restritiva e no moderno processo penal, modelo criminal, elas são propostas quando estritamente necessárias. Nesse caso, o mais importante para a produção da prova, isso no entendimento da autoridade policial que preside o inquérito, no entendimento do Ministério Público Federal, que com presteza, celeridade e qualidade atua no feito, e da Justiça Federal, o essencial e necessário e eficaz, tem se comprovado, seria a medida de busca para arrecadar algumas provas necessárias e a oitiva simultânea de todos os investigados. E nesse sentido, nós, até agora, nesse horário aqui do dia 20, nós estamos obtendo 100% de eficácia, né? Quanto tempo essas pessoas permanecerão na Polícia Federal? A gestão da Interpol, ela cabe à Polícia Federal. Desde o início já existe a atuação. Bom, agora a pergunta é saber quanto foi apreendido em moeda estrangeira e nacional. Exatos, né, mas em moeda nacional, um valor... Eu não posso precisar, só se for mais tarde nota, porque a questão contábil, como eu disse, tem que ser consolidada, né, são muitas equipes dispersas, né? Quando a Justiça expede o mandado, ela faz um ponto de corte a partir de, né? Então, como eu disse, eu não recordo o valor. Então, foram apreendidos também moeda estrangeira e moeda nacional durante essa operação. A pergunta agora do CidadeVerde.com diz respeito a informações dadas pelo Procurador-Geral em relação a nomes de pessoas presas. Os mandados de condição coercitiva foram executados. Todas as pessoas estão sendo ouvidas
não há detenção ou prisão. A condução ela se justifica até o momento em que a pessoa for inquirido, for interrogado pela autoridade policial. Mas todos os mandados foram cumpridos. Quanto a informações de nomes ou que outro órgão tem repassado, eu não tenho como me manifestar. Então, eles... A condução ela é caracterizada pela coercitividade, ou seja, não, ela é conduzida. Se ela se negar a ir ao local nos seus meios, seu carro, suas pernas, aí sim, aí ela pode ser detida, inclusive pode responder por desobediência, mas no caso concreto não houve, todos foram conduzidos. Tem o delegado confirmando que as pessoas foram conduzidas, obrigadas a irem para a Polícia Federal, foram acompanhadas por agentes, mas todas essas 13 pessoas não se recusaram a ir. Elas foram e por isso não foram presas. Elas foram conduzidas de forma coercitiva, de forma obrigatória, foram obrigadas a prestar esclarecimentos, mas tão logo terminem de prestar esses esclarecimentos, devem ser liberadas. Portanto, Amadeus, são essas as informações aqui. A coletiva segue. São Paulo, uma no Maranhão e o restante de Teresina. Confirmando que 2 pessoas em São Paulo foram também conduzidas para prestarem esclarecimentos. A Polícia Federal insiste em manter o sigilo do nome das pessoas que foram feitas, ou foram presas, ou foram conduzidas, melhor dizendo, para prestar esses esclarecimentos. Bom, a empresa que prestava serviços, esse grupo empresarial, atuava nas áreas de comunicação, de educação, também de saúde. Todas as empresas ligadas a esse grupo foram investigadas ou estão sendo investigadas pela Receita Federal e também pela Polícia Federal. São 896 milhões de reais que foram fraudados até aqui, segundo a polícia. E necessários para que o Judiciário deferisse as medidas, né, de busca. Eu vou passar aqui ao superintendente adjunto da Receita, que vai dar alguns esclarecimentos sobre a questão das empresas. Bom, agora o superintendente adjunto da Receita Federal no Piauí, doutor Marcelo, vai falar a respeito da situação das empresas. Esclarecer um pouco mais como é que se dava, digamos, o modo operandi do grupo econômico com relação ao parcelamento. Então, a legislação dos parcelamentos especiais, refis, PAs, eles permitem o pagamento de uma parcela mínima. A própria legislação permite isso, até que haja a consolidação do débito, até que todos os débitos desse contribuinte sejam levantados, e aí ele passa a pagar uma parcela um pouco maior. No curso do próprio parcelamento, essas empresas que fazem parte do grupo econômico começavam a fazer o esvaziamento patrimonial delas, ou seja, transferir seus bens para terceiras empresas, para terceiros, e esses terceiros no final, são empresas offshore localizadas no exterior. Tem então confirmação do superintendente adjunto da Receita de que empresas também no exterior eram utilizadas nessa investigação. Vamos saber agora o que acontece com essas empresas que foram envolvidas. Com relação à Receita Federal, com relação a essas empresas, nós vamos adotar todas as medidas para indisponibilizar os bens desses contribuintes e, ao mesmo tempo, promover novos lançamentos com a tentativa de garantia já desses créditos em relação às novas empresas que estão sendo constituídas, que foram constituídas recentemente, com o fim de digamos, acobertar o verdadeiro beneficiário de todos os rendimentos. No final, a gente vai querer fazer o lançamento em quem auferiu rendimentos em relação a essas atividades, e não a essas empresas que estão aí de fachada. Agora a pergunta é quantas empresas estão envolvidas? O grupo econômico todo, há mais de 50 empresas, em todo o grupo econômico. As empresas então continuam funcionando? Eu estou colocando todo o grupo econômico. Doutor Marcelo, as empresas então continuam funcionando normalmente e quem vai pagar essa? Algumas empresas são empresas de fachada.
outras empresas têm efetivamente atividade econômica, cujos rendimentos são cobertados por aquela de fachada. Em relação agora à pergunta às empresas de comunicação. Eu prefiro não identificar determinado setor ou atividade para não revelar exatamente o alvo. As investigações continuam ou elas chegaram ao fim? Não, as investigações estão começando. Na verdade, isso é uma operação que já tem 7 anos, mas em relação à Receita Federal, a gente está ainda coletando elementos para concluir uma operação que está pelo meio. Este está entre os maiores golpes, os maiores crimes já registrados pela Receita no Piauí? É um dos maiores grupos econômicos do Piauí. Que a gente pode afirmar que é um dos maiores grupos econômicos do Piauí. Pra vocês terem uma ideia, nos anos mais recentes, em apenas 2 das empresas, nós fizemos um lançamento da ordem de 25 milhões de reais. Tem então as informações, o superintendente adjunto da Receita Federal no Piauí confirmando que esse é um dos golpes que envolve um dos maiores grupos empresariais do Estado, portanto, é um golpe que está entre os maiores registrados no Estado do Piauí. Dando uma linguagem mais popular, que houve auto de infração nos últimos anos nessas 2 empresas. Dívidas de ofício. De ofício, assim, que a Receita, porque o contribuinte pode declarar as dívidas na Receita, elas têm 2 origens. Ou o contribuinte declara, confessa que deve, ou ele esconde e a gente vai lá, encontra e faz o lançamento. Eu estou falando exclusivamente do que havia sido omitido e que a Receita lançou. A pergunta agora é por que há facilidades para a criação de empresas de fachada? Por que eles conseguem tão facilmente constituir empresas falsas? A Constituição garante o exercício da atividade empresarial de forma livre. Você coloca uma pessoa que não tem nenhum impedimento legal, ela vai funcionar como titular de uma empresa desse tipo. Delegado, como é que era essa associação criminosa e como é que funcionava essa parte de falsidade ideológica? Alguém poderia esclarecer? Desculpa. A questão da associação criminosa, como é que ela se configurou, como é que ela se apresentou neste caso, e a falsidade ideológica, de que maneira vocês constataram, de que maneira eles praticavam esse tipo de crime, de falsidade ideológica e associação criminosa? O delegado Carlos Alberto responde. A falsidade, ela, em todos os casos, ela é um meio, né, para a obtenção de um fim, né? Então você lança uma ideia falsa, né, em documentos ou na criação da empresa ou nas declarações devidas às entidades de controle e fiscalização. Então, basicamente, era o que ocorria para permitir, né, quando, por exemplo, você se figura como titular de uma empresa, como você assume o status de procurador de determinada entidade ou empresa. E, de fato, você não você fornece seu nome, né? Você produz documentos, né, com conteúdo ideologicamente falso, você está em curso. E, basicamente, isso acontecia como meio para atingir o fim, que é a blindagem patrimonial. E a associação criminosa? A associação, além do requisito numérico, né, que se vê claramente atendido, número de autores, número de suspeitos investigados, ela requer a permanência, né, o concerto, digamos assim, a orquestração, a união de propósitos, deliberada ou sob liderança de alguém. Então, nós temos também, visualizamos claramente, e por isso o indiciamento de alguns desses autores nessa data pela associação criminosa. Bom, a pergunta agora dos repórteres diz respeito à dificuldade de chegar a quem realmente se beneficia com esse tipo de crime. E ela pergunta como é que conseguiram chegar então a essas pessoas. A estruturação é justamente para distanciar o proprietário do bem, né? Porque o bem tem uma origem ilícita. E a investigação, em contrapartida, ela se especializa em estabelecer esses liames, por mais tênues que sejam.
Mas o dinheiro, o capital, ele deixa um rastro, né? O dinheiro, o capital, ele deixa rastro, ele deixa vestígios. Esse dinheiro tem que transitar, tem que circular e tem que retornar, senão não teria sentido desviar se não for para se locupletar, para se apoderar. Então, é nesse rastro, é nesse caminho que o dinheiro faz que nós investigamos, que nós tentamos e produzimos a prova requerida pelo processo em cima do rastro que o capital deixa. Bom, aqui na entrevista coletiva da Polícia Federal falando a respeito da Operação Sorte Grande, de onde participam também o superintendente adjunto da Receita Federal, Marcelos Ribeiros Alves. Superintendente Tarcísio encerra a entrevista coletiva. A Polícia Federal já informou que não deverá fazer entrevistas individuais, apenas as declarações da entrevista coletiva serão concedidas, não haverá nenhum outro tipo de esclarecimento fora a entrevista coletiva que foi dada agora há pouco. Portanto, confirmando Amadeu Campos, foram 12 pessoas conduzidas para prestar esclarecimentos, não só no Piauí, mas também em São Paulo, em Timon também. Essas pessoas são geralmente diretores de empresas, alguns estão aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal nesse momento prestando esclarecimentos. O diretor financeiro de uma dessas empresas estão aqui até terminar os depoimentos. Depois disso, tem direito a voltarem para casa. São mais de 890 milhões de reais em fraudes que foram descobertos pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal nessas investigações. As investigações que continuam. Começaram no ano de 2006 e resultaram na deflagração da operação de hoje, a Operação Sorte Grande, que apreendeu documentos e que conduziu pessoas para a delegacia para prestar esclarecimentos. Amadeu Campos. Joelson, a informação não de 12, mas 13 pessoas, sendo 2 em São Paulo, 11 aqui em Teresina, é isso? É, exatamente, Amadeu. A informação é exatamente essa. São as pessoas que foram conduzidas para prestar esclarecimentos. Eles vão prestar depoimentos durante todo o dia. Não há um prazo para que esses depoimentos terminem. A intenção da Polícia Federal é que todos fossem tomados ao mesmo tempo, para garantir que as informações conseguidas através desses depoimentos sejam fiéis, o mais fiéis possível. Como confirmou, os nomes não são revelados, a polícia diz que tudo corre em segredo de justiça, mas as informações que foram dadas aqui é de que pessoas do primeiro escalão desse grupo empresarial, do segundo escalão, isso dito pela própria Polícia Federal, estão sendo investigadas nesse momento. São 50 empresas, algumas de fachada, algumas falsas e outras que efetivamente faziam as operações ou que geravam o lucro. Muitas dessas empresas faziam o parcelamento de dívidas sem o propósito de pagá-las, apenas para postergar aí as investigações da polícia, para tentar fazer com que o dinheiro continuasse no grupo mais rápido possível. Pois não, Amadeu? Nós vamos fazer assim, eu vou conversar aqui com o Laércio, o encerramento do programa dele, e na sequência a gente inicia o Jornal do Piauí com esse assunto e eu quero mais informações aí da Polícia Federal, combinado? Combinado, Amadeu. Um abraço, Elcio. Pois não, Laércio Andrade.